Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo e também da internet que nos acompanha aqui no Revivados por Sua Palavra diariamente com o compromisso de ouvir a voz de Deus através da Bíblia. E você sabe que a Bíblia é o nosso livro dos livros, ou seja, se há um livro que a gente tem que ler todos os dias, este se chama Bíblia Sagrada, porque aqui nós encontramos orientações para a nossa vida, nós encontramos aqui a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia apresenta revelações tremendas, fantásticas e transformadoras para a nossa vida. Vamos orar agora então pedindo a iluminação do Espírito Santo do Senhor para que a gente possa compreender o capítulo de hoje. Hoje, Ezequiel 18. Querido Pai, nós te louvamos imensamente pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, só que agora eu peço a tua sabedoria para compreender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, amém. Vamos então a Ezequiel, capítulo 18, que apresenta aqui que Deus, o resumo, os temas principais do capítulo é que Deus reprova a parábola, apresenta a parábola das uvas verdes e apresenta uma reprovação, mostra também como lida com um pai justo e com um filho perverso. Também apresenta um filho justo de um pai perverso e como um homem perverso que se arrepende pode encontrar então a salvação. Há vários temas, mas ele no capítulo 18 trabalha de maneira geral a questão do desejo de Deus sobre o pecador e também qual é o procedimento do Senhor em relação àquele que se arrepende. Bem, pensando nisso, vamos ler então, começar lendo o Ezequiel 18 e o verso 1 e 2, que diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? E depois no verso 3 ainda diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Interessante este provérbio, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Sabe que o fato de essa frase ser chamada de provérbio indica que ela era popular. O tempo do verbo hebraico mostra que as palavras eram repetidas com frequência. Então Jeremias se referiu ao mesmo provérbio e o condenou em Jeremias, no capítulo 31, no verso 29 e também no verso 30. Ocorre que as uvas verdes que os pais comeram representavam seus próprios pecados. O fato de os dentes dos filhos se embotarem representava o sofrimento que os judeus achavam que viria sobre eles em consequência do pecado dos pais. Ezequiel 18 começa então com um provérbio que era popular entre os exilados na Babilônia, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Os exilados acreditavam que o juízo que lhes havia acontecido era devido aos pecados dos seus antepassados, não por causa dos pecados deles na sua época, né? E eles achavam que não havia nada que pudessem fazer sobre isso. Ou seja, os antepassados pecaram, nós estamos apenas colhendo as consequências. Nós não precisamos mudar nada na nossa vida. Então, eles falharam em reconhecer a sua própria maldade e o papel que haviam desempenhado em trazer um julgamento sobre si mesmos. Assim, eles acabaram acusando Deus, já imaginou? Acusando Deus de ser injusto. Na verdade, todas as vezes que nós pecamos e não nos arrependemos e culpamos alguém por causa do nosso pecado ou da nossa própria ação errada, nós também estamos acusando a Deus. Por exemplo, quando Deus chegou no Jardim do Éden, chamou Adão e disse, Adão, onde você está? O que foi que você fizeste? Adão disse, a culpada, usando as palavras minhas, o culpado não sou eu, a culpada é a mulher que tu me destes. Ela me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, quando Adão falou isso, ele estava dizendo o seguinte, Senhor, tu és o culpado. Por quê? Porque o Senhor criou a mulher e a mulher me deu a fruta. Quando Deus pergunta à mulher, mulher, onde estás? O que foi que fizeste? A mulher diz, a culpada é a serpente. O problema foi ela, porque ela me enganou.
Em outras palavras, a mulher Eva estava dizendo, o culpado é o Senhor, porque o Senhor criou a serpente. Então, quando nós não nos arrependemos, quando nós não reconhecemos as nossas próprias ações equivocadas, as nossas decisões erradas, e culpamos alguém, ou uma situação, ou um objeto, ou uma circunstância, na verdade nós estamos acusando a Deus de maneira indireta. Deus pode nos livrar, Deus é capaz de livrar, mas se eu digo é impossível vencer por causa dele, ou disto, ou daquilo, nós estamos dizendo que Deus também é impossível, não é forte o suficiente, não tem força suficiente para nos dar a vitória. Esse conceito errôneo originou-se da má interpretação de passagens bíblicas, como o Êxodo 20, verso 5, 34, 7, Deuteronômio 5, 9 a 10, que falam que Deus castiga a iniquidade de uma geração até a terceira e quarta geração dos seus descendentes. O restante do capítulo, ele refuta esse provérbio, demonstrando que o princípio bíblico básico é que aquele que pecar é que morrerá. Então, o capítulo 18, ele vem abordando isso de maneira assim, bem detalhada. Embora seja verdade que gerações seguintes a nós, muitas vezes, sofrem as consequências dos pecados da geração passada, ou da nossa geração, né? A culpa dos seus antepassados não é transferida para os seus descendentes. Cada um é responsável por seus próprios pecados ou erros cometidos e, assim, seus próprios atos serão a base da sua punição. Só para tornar claro que cada um é responsável por suas próprias escolhas e que ninguém é punido pelos pecados dos outros, Ezequiel usa uma ilustração de 3 gerações. Em primeiro lugar, um pai justo que faz o que é certo e direito, que está aqui no verso 5, ó. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Deus diz dele, ele age segundo os meus decretos, obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Isso está no verso 9, que diz aqui, olha, ó, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Em segundo lugar, seu filho ímpio, por exemplo, ladrão, derramador de sangue, este não viverá. O seu sangue será sobre ele, especificamente. Isso está, então, nos versos 10 a 13. E, em terceiro lugar, o neto justo, que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete, ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente, diz aqui, viverá. Versículo 14, por exemplo, diz assim, eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada e tal, e tal, e tal. Daí diz, não oprimir ninguém, não tiver penhor, não roubar, e vem apresentando vários itens aqui. Aí diz, ele certamente viverá, ou seja, o neto que fizer a coisa certa, ele não morrerá por causa dos pecados, não será condenado, em outras palavras, por causa dos pecados do seu pai, ou, no caso, do seu avô. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus é acusado de ser injusto pelos exilados. Verso 25, verso 29 aqui, por exemplo, fala disso quando diz, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Então, Deus é acusado de ser injusto, mas a sua justiça é evidente em julgar cada pessoa de acordo com as escolhas que cada um fez. Se um homem perverso se converter do seu mau caminho, ele diz aqui, fizer o que é certo, ele viverá. Mas se um homem justo, voluntariamente, se afasta da justiça e faz o que é mal, ele morrerá. Ele morrerá. Então eu quero destacar aqui, de maneira assim bem clara, 2 versos que neste capítulo aqui, para mim, são cruciais. São o cerne, o centro do capítulo. O verso 23, por exemplo, onde ele diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Refutando todo esse tema que eu mencionei, ele diz, tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não tenho prazer. Não desejo eu a morte do perverso. Antes, o meu desejo é que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então, o desejo de Deus é que o ser humano se converta. E depois, essa ideia, né, ela é
repetida no verso 32, que é o último verso do capítulo, como se o capítulo então terminasse com chave de ouro. Ele diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Esse é o apelo de Deus. Convertei-vos e vivei. À luz de tudo isso, Deus pede ao seu povo, então, que reconheça seus caminhos injustos e se afaste dos seus caminhos injustos, porque Ele não tem prazer na morte do perverso. Mas Ele deseja o seu arrependimento, para que ele se converta, para que ele viva. O urgente para Deus é o arrependimento dos pecadores. Isso é urgente. E sabe, aqueles que atendem o apelo do Senhor para se arrependerem, né? Aqueles que atenderem, é prometido então uma promessa, um coração novo e um espírito novo. E isso se chama graça. Graça é um favor imerecido, presente de Deus. É por isso que Jesus veio ao mundo, veio para salvar, veio para buscar o que estava perdido. Ele veio para perdoar os nossos pecados, veio para ensinar-nos a perdoar, veio derramar sua graça abundante sobre todos nós. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso Salvador. E Ele é o mesmo ontem. Jesus é o Deus de Ezequiel 18, Jesus é o Deus do Novo Testamento e Jesus é o Deus de nossos dias. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Vamos orar agradecendo tão grande amor, tão grande graça, tão grande misericórdia? Querido Pai, louvado seja o Teu nome pela misericórdia, pelo amor, pela paz, pela justiça, demonstrada a cada um de nós, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu para salvar a cada um de nós, e na sua segunda vinda, quando o Senhor voltará para nos buscar. Louvado seja Teu nome, aceita a nossa vida, perdoa os nossos pecados, limpa-nos com Teu sangue purificador e faz de cada um de nós uma nova criatura pelo Teu poder. Em Teu nome oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra.